Vamos agora apresentar uma das classificações de funções. Aqui eu estou apresentando a classificação injetora e sobreinjetora. Então, se ela tem determinadas características, ela vai ser injetora. Se tiver outras características, vai ser sobreinjetora. E quando ela é ao mesmo tempo injetora e sobreinjetora, nós dizemos que ela é bijetora. Então, eu vou apresentar cada uma dessas classificações aqui. Vamos só relembrar aqui uma função que nós já vimos na outra videoaula, que é y igual a x ao quadrado, ou f de x igual a x ao quadrado. Tá? Vou colocar aqui para vocês verem, menos 1, o elemento 1, o elemento 2, o elemento menos 3, o elemento 3, o elemento 4. E aqui eu tenho o 1, tenho o 4, tenho o 9, tenho o 16 e tenho o 25. Esse aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B. Então, vou fazer a ligação entre os elementos, obedecendo a essa função aqui. Então, menos 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado positivo também é 1, 2 ao quadrado é 4, menos 3 ao quadrado é 9, 3 ao quadrado, 3 positivo também é 9, e o 4 é 16. O que nós podemos ver nessa função? Essa função tem x diferentes chegando no mesmo y. Então, tanto menos 1 quanto mais 1, dois x diferentes, eles chegam no y igual a 1, certo? Bom, vamos ver agora qual é a característica de uma função injetora. Uma função f de x em y é dita ser injetora se e somente se para quaisquer dois elementos de x, por exemplo, x e x', sempre que tivermos o f de x igual a f de x', o x é igual a x'. O que isso quer dizer? Que eu nunca vou ter na injetora dois elementos, dois x diferentes chegando no mesmo y. Cada um vai chegar num único y. O x1 chega no y1, o x2 chega no y2 e assim por diante. Então, fiz a representação aqui, ó. Aqui na linguagem matemática, ó. A função de x sai de x e chega em y. É injetora se e somente se para todo x, x' que pertence ao conjunto x, a f de x, se a f de x for igual a f de x', então é porque o x é igual a x'. Ou seja, nunca vou ter elementos diferentes chegando no mesmo y. Tá? Então, representei aqui, ó, menos 1 chega no menos 1, o 0 chega no 1, o 1 chega no 3, certo? Então, é uma função injetora essa aqui. Aqui eu representei aquela função lá inicial. Geralmente nós trabalhamos genericamente no conjunto dos reais. O domínio da função é os reais, ou seja, qualquer número negativo ou positivo. Bom, se for esse o caso, o domínio dessa função y igual a x2, se for todos os números reais positivos e negativos, essa função não é injetora, que nós vamos ter, por exemplo, aqui, ó, o x2 tem o y igual a 4 e o x menos 2 tem o y igual a 4 também. Então, essa função não é injetora. Agora, se nós restringirmos o domínio, fizermos o domínio, são os números positivos, os números reais positivos, né? O que eu estou dizendo? Agora, o desenho dessa função é só aqui, começa em 0 e só à direita só onde os y e os x são positivos. Então, neste caso, essa função aqui, que tem uma restrição de domínio, tem um domínio menor, ela é injetora, certo? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai analisar qual é o domínio da função também. Passo aqui alguns exemplos para mostrar para vocês funções que são injetoras, ó. Essa aqui em verde, para cada y aqui eu tenho um x distinto. Essa aqui também, ó, para cada y aqui eu tenho um x distinto. Vem que todas só são positivas aqui. Aqui, ó, quando eu tenho o braço negativo da função, mas ela para cada y negativo, ela tem x negativo aqui, ó. Então, também é injetora, e aqui também, ó. Para cada y, é fácil ver pelo gráfico, para cada y nós temos x distintos. Tá? Todas são funções injetoras. Vamos ver agora o que é uma função sobreinjetora.
uma função f de x em y é dita ser sobrejetora se e somente se a sua imagem for igual ao contradomínio. Em símbolos, aqui ó, y é sobrejetora se e somente se a imagem da função é igual a y. Ou seja, lembram quando eu falei aqui, ó, nesse exemplo aqui da direita, ó, eu tenho o domínio, são todos os elementos do primeiro conjunto, e o contradomínio são todos os elementos do segundo conjunto. Então, aqui, menos 1, 0, 1, 2 e 3 é o contradomínio. E a imagem é somente os elementos, é o conjunto dos elementos que tem correspondência com x. Então, esses em cor de rosa formam a imagem. Para que a função seja sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem, ou seja, todos os elementos de y têm que ser ligados a um elemento de x. Como aqui no exemplo da esquerda, ó. Todos os elementos foram ligados com elementos de x. Então, eu tenho o contradomínio aqui igual à imagem. Essa função é sobrejetora. Agora, uma função é dita ser bijetora se e somente se for ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Ou seja, cada x chega num y distinto e todos os y também são usados. Aí ela é uma função bijetora. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos verificar se a função domínio real para contradomínio real, dos números reais, sendo a função f de x igual a 2x mais 1, verificar se essa função é bijetora. Tá? Para verificar se é bijetora, nós temos que saber se ela é injetora e se ela é sobrejetora. Então, ela é injetora, como é que eu verifico isso? Eu considero 2x, o x e o x', e eu sei que para o x a função é 2x mais 1, e para o x' é igual a 2x' mais 1, e igualo esses dois f's, f de x com f de x', e verifico se existe igualdade. No caso aqui, ó, o que eu fiz? Ó, f de x igual a f de x', portanto, 2x mais 1 é igual a 2x' mais 1, simplifiquei e fiquei com x igual a x'. Então, essa função é injetora. O que significa? Que para cada x vai para um y distinto. Tá? Não tenho dois x diferentes chegando no mesmo y. E a sobrejetora, então aqui o contradomínio da função é os números reais. E como f não apresenta nenhuma restrição, a imagem da função é igual aos reais, logo contradomínio é igual à imagem. O que significa não ter restrição? Todos os números reais podem ser aplicados. Então, todos os valores correspondentes vão ser gerados. Não é o caso, por exemplo, se eu tivesse na função uma raiz, por exemplo, que eu teria que eliminar os números negativos de uma raiz de índice par, por exemplo. Então, nesse caso, eu não conseguiria gerar todos os números do contradomínio. Tá? Então, neste caso aqui, como reta, por exemplo, nunca tem restrição, todos os valores sérios, então podemos calcular todos os correspondentes do y. Então, ela é bijetora. Se ela é bijetora e é injetora, então, aliás, se ela é sobrejetora e é injetora, então ela é uma função bijetora.